Povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. No vídeo de hoje, quero compartilhar com você a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, que diz o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele era um profeta cheio do Espírito Santo. O interessante nessa passagem a qual a gente acabou de ler é que o profeta ele está no Rio Jordão batizando pessoas. Ele se vestia, a Bíblia dá algumas características do João, como ele se vestia, do que ele comia, do que ele se alimentava. E João dava-se a entender que ele era uma pessoa diferente, a ponto de as pessoas questionar ele se ele era realmente o Cristo, ou confundir ele, a sua pessoa, como sendo o próprio Cristo. Então João, quando ele viu Jesus, ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João ele aponta para Jesus, ele não aponta para Jesus como sendo um nome qualquer. Ele aponta para Jesus dizendo que Jesus ele era o único que poderia lavar, purificar o pecado de todo mundo. Jesus, ele é o único que pode te salvar. Jesus, ele é o único que pode tirar a sua alma do reino das trevas para o seu reino de glória e de luz. Jesus, ele é o único que pode purificar você por completo, que pode mudar a sua história, que pode dar um sentido à sua vida. Jesus, ele é o único que pode te curar espiritualmente da enfermidade do pecado, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si o pecado de todos nós. Ele morreu por causa dos nossos pecados, porque um pecado, ele nos afastava de Deus. Ele morreu para nos reconciliar, para quitar e pagar as dívidas que tínhamos com ele. A justiça que era para ser derramada sobre nós, a justiça de Deus que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre ele. E o castigo dele é o castigo que nos traz a paz, que nos traz o perdão, que nos traz a reconciliação, que nos traz uma nova identidade, que nos traz a vida eterna. O castigo que era para ser para mim e para você foi imputado sobre a pessoa de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nesse momento onde nós iremos celebrar a Semana Santa, um momento de comunhão, um momento de fé, mas acima de tudo um momento onde relembraremos o sacrifício de Jesus, porque a Páscoa fala não de chocolate, não de coelhos ou qualquer outra coisa, mas a Páscoa fala acima de tudo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, que nessa manhã, Senhor, essa oração possa alcançar o coração de outras pessoas e que elas possam entender a nossa verdadeira Páscoa se chama o Senhor Jesus de Nazaré. Ele é a primícia daqueles que dormiram. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nele cremos, vivemos, seremos transformados, seremos mudados, seremos alcançados por Ele para a sua vida eterna. Deus Todo-Poderoso, nos usa aqui neste lugar, nos usa, Senhor, para levar a Tua mensagem que liberta, que transforma, que muda vidas. A Tua mensagem que preenche o vazio do coração de muitas pessoas. Que elas possam ouvir a Tua mensagem e não rejeitá-la.
que elas possam ouvir a tua mensagem e recebê-la no seu coração e compreender que o Senhor é o único que pode salvar a sua alma do inferno. Pai, que nessa semana de celebração a gente venha se voltar para o Senhor com sinceridade, de todo o nosso coração, que venhamos encontrar em Ti o conforto para a nossa alma e o perdão para os nossos pecados. Que seja uma semana, Senhor, que venhamos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Nos arrependemos dos nossos pecados, perdoa as nossas culpas, os nossos erros, que nessa manhã o Senhor possa se voltar para nós com um olhar misericordioso de graça e de compaixão. Pai, te agradecemos por tudo, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, o seu lar. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém e glória a Deus. Me chamo Valber Vieira. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, me ajude para que outras pessoas possam assistir esse conteúdo e também ser edificadas por ele. No mais, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.